Qual a relação entre dor e propósito de vida? Esses temas eu considero que são totalmente relacionados porque a dor sempre foi vista como um inimigo do desenvolvimento humano, como algo que a gente tem que lutar contra, que a gente tem que... é um obstáculo que a gente tem que sair, derrotar ele. Então nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre uma visão diferente, uma visão antiga da medicina chinesa, da medicina oriental antiga e de muitos terapeutas modernos também, sobre essa relação da dor com como ela pode nos guiar para o nosso caminho de vida. Todos esses temas a gente vai tratar muito no curso Integrando o Ser, que é um curso que eu estou dando bastante importância. Então tem a descrição do evento aqui no link abaixo. Seja muito bem-vinda, venha me ver presencialmente. Então, existem duas coisas na vida, dois tipos de estado que a gente pode generalizar: conforto e desconforto, né? Ou prazer e dor na experiência material. O prazer e a dor são mecanismos da existência para movimentar a vida na matéria. Então, a tendência de todos os seres, principalmente os humanos, é fugir da dor, evitar a dor e buscar o prazer. Então, esse é um mecanismo instintivo que tem uma relação direta com a sobrevivência da nossa espécie, que é também o princípio da luta e da fuga. Tudo isso está relacionado com a nossa sobrevivência, a nossa integridade física. Então é um lado animal nosso, instintivo. Mas a dor, ela tem uma mensagem. Nessa visão que eu vou trazer aqui, é para dizer exatamente isso. A dor, ela tem uma mensagem para algum comportamento nosso. Então, na verdade, a dor está nos guiando completamente para o nosso propósito de vida. Porque na existência, todo ser humano tem um propósito de existir. Todo mundo está aqui por alguma razão. A gente veio lá das dimensões mais sutis da consciência para estar aqui na experiência material por um determinado propósito, né? Cada um é muito particular, mas sempre está relacionado com a expansão da nossa percepção. Está relacionado com a nossa evolução. Então o universo está em constante evolução. Mesmo parecendo que não, mas a vida está em constante crescimento, né? Em constante mudança. E essa mudança, ela tem uma ordem, ela tem uma inteligência, ela tem um sentido, né? A vida tem um sentido que é muito além do que a racionalidade humana pode compreender. Então, esse propósito está muito relacionado com a nossa inteligência do coração. Então, muitas vezes, quando a gente está sentindo aquele vazio, aquela falta de sentido na vida, a gente sente só tristeza, só mágoa, né? Momentos que a gente passa por dificuldades, por desafios na nossa vida, né? Doenças, né? Todas essas experiências, e além das agradáveis também, que eu não vou precisar citar aqui, porque o foco desse vídeo é a dor, todas as experiências têm um propósito relacionados com o amor, relacionados com a evolução do nosso espírito. Então, como que a gente pode lidar com a dor de uma forma diferente? Porque dor é diferente de sofrimento. Vou aqui fazer uma diferenciação. Sofrimento é algo que Buda já falou que existe, né? Todo ser humano sofre em algum nível. E toda caminhada humana é em busca da felicidade, é em busca da libertação desse sofrimento. Esse processo de libertação do sofrimento, né, de compreender nossas dores, entender o sinal que elas estão trazendo, muitas vezes para a gente aprender a seguir o nosso coração. Muitas vezes a gente está levando uma vida totalmente condicionada a coisas que a gente não acredita de fato, mas por conta do medo, né? Sempre o medo que nos distancia, né? No yoga a gente tem as posturas do guerreiro, e o arquétipo do guerreiro está muito relacionado com essa questão com essa ideia da coragem. Então, coragem, não é à toa que a palavra coragem e coração tem as mesmas letras iniciais. Então, para seguir o caminho do coração, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem de sair e se abrir para um território desconhecido. Então, muitas vezes, a dor está mostrando que a nossa rotina, que o nosso comportamento, as coisas que a gente está vivendo agora, talvez, não que elas não sejam importantes, mas que talvez já passaram no prazo de validade delas.
a vida, a inteligência maior da vida está nos convidando para um amadurecimento, para um salto de consciência, para que a gente possa realmente ser feliz. Então, vamos supor, a gente sente uma dor, né? O ser humano, existem vários tipos de dores, né? Dores musculares, né? Que as dores se manifestam como sensação. E você pode perceber que cada dor desperta sentimentos diferentes. A dor, ela sempre vem carregada de um sentimento, de uma emoção, de uma informação. Então tem aquelas dores que a gente aperta aquele ponto e a gente... uma dor que parece que ativa a gente. E tem dores que já deixa de... tem aquela dor que põe a gente pra baixo, né? Então, é muito importante a gente entender que a manifestação física da dor, ela vem depois da emoção, do sentimento. O sentimento é energia. Sentimento, emoção, eles são mais sutis do que o corpo físico. Então, antes de chegar no corpo físico, aquela dor começou no campo emocional. Então, qual que é o objetivo, pode-se dizer, da meditação? O que perpetua a dor e o sofrimento, que nos mantém presos nessa frequência, é justamente porque a gente não consegue se abrir para nossa dor. É muito importante eu tive um professor que falava isso para mim, e eu repasso isso. Como é importante a gente se abrir para sentir a sensação desconfortável, né? Porque se a gente... Normalmente, quando vem os desconfortos no cotidiano, quando a gente está em alguma situação... Por exemplo, eu estou andando na rua, falando com uma pessoa, numa ligação no celular, uma ligação importante de negócios, e aí do nada o celular acaba a bateria. Uma situação que eu não esperava, saiu do meu controle. A primeira reação que a gente tem, normalmente, né, é a gente ficar revoltado com a situação. Mas esse sentimento que essas situações desconfortáveis traz, experimenta sentir eles. No começo é difícil, é importante que a gente não tenha exigência nesse exercício, mas sentir completamente a sensação física dessa raiva, dessa revolta. Percebe que ponto do meu corpo que pega, onde eu sinto, porque aquela situação ela ativou algo que já estava ali. Porque talvez se a gente estivesse em outra frequência, talvez essa mesma situação não gerasse o mesmo incômodo. Então tudo é o que a gente interpreta. A nossa vida, o nosso sofrimento, ele está na nossa mente. Isso que as tradições antigas falam. Então se a gente faz exercício de sustentar a postura de presença, é muito importante ter uma prática para que a gente possa treinar isso. Isso é treinamento. Isso é inteligência emocional. E na hora do incômodo, pode-se dizer que é o teste da nossa meditação. Que é como a gente lida, como a gente reage. Então é uma questão da gente ir trabalhando sem excessiva cobrança, sem excessiva exigência, para diminuir cada vez mais a reatividade, a resposta compulsiva, a habilidade de dar um passo atrás e responder não mais do corpo de dor, não mais do eu ferido, do ego ferido, mas acessar essa inteligência do coração, despertar ela. Existem várias formas de despertar essa inteligência do coração. E aí a gente faz esse trabalho de não projetar o nosso sentimento, de não externalizar, não que a gente não possa expressar, é importante que a gente expresse. Às vezes isso vai pedir um movimento corporal da nossa parte, mas não criar conflitos, né? Isso é amadurecimento. E nem sempre, não é todo dia que a gente vai ter êxito nesse exercício, mas é muito importante que a gente persista, né? Aquela questão, né, de o bebê, ele cai várias vezes antes de aprender a andar e se sustentar. Então, é como um músculo que a gente exercita. Então, se a gente começa compreendendo essas dores com esse olhar energético, com esse olhar que, quando vem o desconforto, muitas vezes é uma oportunidade ali de uma liberação, de eu alcançar um outro estado vibratório, né, de transformar aquele veneno,
que tá na gente, né? O sofrimento tá na gente. Não adianta a gente achar que a nossa revolta é por causa do mundo. Tá dentro da gente. O mundo é uma externalização da nossa consciência. Então, é muito interessante o Ho'oponopono. Em outro vídeo eu vou falar mais profundamente sobre essa ferramenta, o Ho'oponopono. Então é isso. Queria agradecer muito sua presença nesse vídeo, nessa conversa. A gente se vê na próxima. 11 minutos. Ah, foi muito